Olha a chance, olha a chance, olha a chance agora. Danilo limpou, pé direito, bateu. O toque de cabeça, olha o gol, 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 gol! No dia 16 de dezembro de 2012, o Corinthians venceu o Chelsea por 1-0 para ser campeão mundial no Japão, coroando um ano inesquecível para a torcida alvinegra. 5 meses antes, o time havia derrotado o Boca Juniors na final da Libertadores e conquistado o título que faltava na galeria de troféus do time de Parque São Jorge. O Timão foi o último dos 4 grandes de São Paulo a ganhar a Libertadores e até aquele ano era tido como piada pelos torcedores rivais. Mas 2012 foi o ano da redenção, o ano em que a piada acabou, o ano em que o time comandado pelo técnico Tite calou todos os rivais e se colocou no topo do mundo. Esse, inclusive ainda hoje, é o último título mundial de um time campeão da Libertadores. No vídeo de hoje nós vamos contar a história do Corinthians de 2012 e mostrar como pouco a pouco o time se reconstruiu após o rebaixamento de 2007 até chegar no gol de Paulo Guerreiro naquela manhã de domingo que jamais será esquecida pela fiel torcida. Então, torcedor corintiano, sente-se no sofá e vamos voltar juntos no tempo para relembrar e se emocionar novamente com essas conquistas. O ano de 2007 foi tumultuado para o Corinthians tanto dentro quanto fora de campo. A parceria com a MSI, que trouxe o título brasileiro em 2005, estava desgastada. Tevez e Mascherano já haviam sido negociados com o West Ham. E o elenco do time começou a temporada com vários jogadores questionados pela torcida. O técnico era Emerson Leão, que dirigiu o Clube Paulista durante boa parte do Campeonato Paulista daquele ano. No Paulistão, o Corinthians teve uma campanha terrível, ficando em 9º na primeira fase, sem avançar para as semifinais do campeonato. A campanha terrível causou a demissão do técnico, que foi substituído por Paulo César Carpegiani. A decisão foi muito criticada, visto que Carpegiani não treinava um time desde que deixou a seleção do Kuwait em 2004, sem um trabalho em clubes brasileiros desde 2001. Fora de campo, o Corinthians passava por uma grave crise política. O Timão passou mais tempo nas páginas policiais, com inúmeras denúncias contra o então presidente Alberto Dualib e o seu vice, Nezi Curi, como lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Em setembro, após muita pressão, Dualib, enfim, renunciou e deixou o cargo depois de 14 anos no poder, deixando uma dívida de mais de 100 milhões de reais, o que para os padrões da época era muito alta. Carpegiani também não durou no cargo. Após 23 jogos e apenas 6 vitórias no comando do Clube Paulista, ele foi demitido por maus resultados, deixando o Corinthians em 13º no Campeonato Brasileiro. José Augusto assumiu como interino por 7 jogos, e Nelsinho Batista foi o treinador nos últimos 11 jogos da temporada, mas nenhum dos treinadores conseguiu mudar o cenário do time naquele ano. O Corinthians chegou a liderar o campeonato na 7ª rodada, mas daí pra frente, caiu em queda livre, e na 27ª rodada entrou na zona de rebaixamento. Dos últimos 10 jogos, o Timão venceu apenas 2. Na 35ª rodada, ainda foi possível respirar. Com um empate, o Corinthians deixou a zona de rebaixamento após a derrota do Goiás para o Paraná. Nesse momento, o alvinegro tinha um ponto a mais que o Goiás, e os dois times se enfrentaram na rodada seguinte, em um jogo para lá de eletrizante. Paulo Baier abriu o placar com 28 minutos do primeiro tempo, mas o zagueiro Fábio Ferreira empatou 8 minutos depois. No segundo tempo, o Corinthians pressionou, mas não conseguiu marcar e o Goiás teve um pênalti ao seu favor aos 32 minutos do segundo tempo. Paulo Baier foi para a bola e Felipe defendeu. Com o empate, o Corinthians só dependia de si mesmo para escapar da degola. Na penúltima rodada, o Timão jogou contra o Vasco no Pacaembu e foi derrotado com um gol de Allan Kardec. Esse resultado foi determinante para a queda, já que o Goiás sofreu uma goleada por 4-1 no mesmo dia. Com uma vitória, o Corinthians teria aberto 4 pontos e se salvado. Mas o drama foi para a última rodada. Com os jogos no mesmo horário, a tensão aumentava com o passar do tempo. O Corinthians saiu atrás do Grêmio logo aos 2 minutos de jogo, mas conseguiu empatar ainda no primeiro tempo. O Goiás, jogando contra o Internacional, também saiu atrás e empatou no primeiro tempo. No intervalo, o Esmeraldino estava caindo. Mas, no segundo tempo, o Goiás marcou o segundo, jogando toda a pressão para cima do Timão. O Corinthians não teve poder de reação para buscar a vitória, e quando o árbitro apitou o final da partida, o Timão estava rebaixado pela primeira vez na sua história. Aquele elenco poderia facilmente entrar na galeria de escalações horripilantes do futebol. O ano de 2007 foi traumático, mas se a torcida corintiana pode tirar algo de bom dele, foi a eleição do novo presidente, Andrés Sánchez, que no futuro foi um dos principais responsáveis por reerguer o clube. Em 2008,
o Corinthians trouxe o técnico Mano Menezes para comandar a equipe e tinha a missão de recolocar o timão na Série A. No Paulista, o time ficou novamente de fora da fase final, terminando em 5º colocado. Mas na Copa do Brasil, foi avançando fase após fase, deixando pelo caminho o Barras do Piauí, o Fortaleza, o Goiás, o São Caetano e, por fim, o Botafogo nos pênaltis para chegar à final. Na final, o adversário foi o Sport, que eliminou o Imperatriz do Maranhão, o Brasiliense, que jogava a Série B naquela época. O Palmeiras, após uma goleada por 4-1 na Ilha do Retiro. O Internacional vencendo o jogo decisivo por 3-1 novamente na ilha. E, por fim, o Vasco, nos pênaltis. No primeiro jogo da final, com o Morumbi lotado com mais de 60 mil pessoas, o Corinthians foi muito superior e abriu 3-0 com Dentinho, Herrera e Acosta. Mas nos acréscimos do segundo tempo, em uma jogada de Carlinhos Bala, Enilton descontou e manteve o Sport vivo. Eu acho que esse gol aí não dá uma moral, uma esperança de conseguir reverter o resultado. No segundo jogo, com a Ilha do Retiro lotada, o Leão foi pra cima e fez 2-0 ainda no primeiro tempo, com Carlinhos Bala e Luciano Henrique. Com o resultado, o Sport estava sendo campeão nos gols fora de casa, graças àquele golzinho no final do primeiro jogo. E foi exatamente isso que aconteceu. O Leão da Ilha segurou o ímpeto corintiano e foi campeão, garantindo vaga na Libertadores do ano seguinte. Pro Corinthians, restava ficar feliz pela ótima campanha e focar seus esforços no segundo semestre para jogar a Série B. Na Série B, o Timão fez a melhor campanha da história. Embalado pela fiel torcida que lotou o estádio em diversos jogos, o Corinthians terminou o campeonato com 85 pontos, 25 vitórias, 10 empates e apenas 3 derrotas, garantindo o acesso na 32ª rodada e o título na 34ª. Muitos consideram que esse time de 2008, mesmo na Série B, era amplamente superior do que o time de 2007, que caiu no ano anterior, mesmo com problemas para montar o seu elenco, já que alguns jogadores que já estavam acertados para 2008 tinham uma condição para jogar no time, que era a permanência na Série A. O Corinthians contratou 28 jogadores para aquele ano. Outros atletas fizeram justamente o contrário e escolheram jogar no Timão no momento mais difícil da história em busca de visibilidade e oportunidade. É o caso dos zagueiros William e Chicão, que viraram ídolos da torcida nos anos seguintes. Junto deles, chegaram também outras peças importantes nos títulos que viriam nos anos seguintes, como os meias Douglas e Elias e o volante Cristiano. Além deles, chegaram também 2 laterais. O primeiro foi André Santos, que teve boa passagem, mas o principal nome veio do rival, Santos, o lateral direito Alessandro, que se tornou o capitão e peça fundamental da equipe nos anos seguintes. Mas a principal contratação do Timão em 2008 foi feita para o ano seguinte, 2009, e mudou de vez a história do clube. Em fevereiro de 2008, quando ainda defendia o Milan, Ronaldo sofreu uma grave lesão no joelho, a terceira de sua carreira, e voltou ao Brasil para se recuperar. Foram longos meses de recuperação. Naquela época, Ronaldo era torcedor declarado do Flamengo e treinou no CT da Gávea durante alguns meses para se recuperar da lesão no joelho. Ronaldo estava sem contrato desde que o seu vínculo com o Milan acabou, no meio daquele ano. Então, o presidente Andrés Sanches montou uma operação de guerra nos bastidores para tentar viabilizar a chegada de Ronaldo. Afinal, o Timão estava retornando da Série B e precisaria contar com a ajuda de patrocinadores e investidores. Após 5 semanas de negociação, no dia 9 de dezembro de 2008, o Corinthians anunciou o acerto. 3 dias depois, com mais de 8 mil corintianos na antiga sede do clube no Parque São Jorge, Ronaldo era apresentado ao bando de loucos. A contratação de Ronaldo não trouxe impacto apenas dentro de campo. Foi uma jogada de marketing genial do presidente do clube. O Corinthians vendeu todos os espaços de publicidade da sua camisa para o ano seguinte e renovou com a Nike, saltando de 5 milhões de reais por ano para 20 milhões de uma hora para outra. Nos meses seguintes, entre a notícia e a volta do futebol no Brasil, e com a ansiedade pela estreia do novo ídolo, o Corinthians bateu recorde de vendas de camisa, sendo, claro, a 9 do Fenômeno, a líder de vendas. A chegada de Ronaldo ao Corinthians foi o primeiro grande ato da diretoria que pavimentou o caminho para dias ainda melhores para o torcedor alvinegro. Em 2009, o Corinthians não poderia ter pedido um retorno melhor à primeira divisão. No Campeonato Paulista, o Timão acabou em terceiro na primeira fase, mas foi o único invicto, vencendo 10 jogos e empatando 9. A temporada começou no final de janeiro, mas o time comandado por Mano Menezes jogou sem Ronaldo até o dia 4 de março. O jogador ainda tentava ganhar forma
e entrar em ritmo para conseguir jogar. A estreia aconteceu na primeira fase da Copa do Brasil daquele ano, contra o Itumbiara, em Goiás. Ronaldo entrou aos 21 minutos do segundo tempo e pouco tocou na bola, mas o Corinthians venceu por 2-0 e eliminou o segundo jogo, avançando de fase. Apenas 4 dias depois da estreia, o Corinthians tinha um clássico contra o Palmeiras para jogar, em Presidente Prudente. Com o estádio lotado para ver Ronaldo, ele começou no banco e o Palmeiras abriu o placar no segundo tempo, com Diego Souza, após falha do goleiro Felipe. Aos 18 minutos do segundo tempo, Mano Menezes colocou o fenômeno em campo, e aos 33 ele teve sua primeira grande chance. Batendo de fora da área, a bola explodiu no travessão. O jogo se encaminhava para uma vitória palmeirense, até que o Corinthians ganhou um escanteio já nos acréscimos do segundo tempo. Douglas bateu. A bola passou por todo mundo e caiu no segundo pau, onde Ronaldo estava livre para cabecear e empatar o jogo. Ronaldo correu para a galera e se pendurou no alambrado. A torcida foi junto, e a estrutura não aguentou, cedendo. Mas, felizmente, ninguém se feriu com gravidade, e com certeza, os torcedores que ali estavam nem ligaram para a queda depois desse momento. Esse foi o primeiro de 35 gols que Ronaldo faria com a camisa do Corinthians. E claro, deixou a torcida alvinegra empolgada com o futuro. Na segunda fase do Campeonato Paulista, o Corinthians pegou o São Paulo nas semifinais. No primeiro jogo no Pacaembu, o São Paulo abriu o placar, com Miranda, mas Elias empatou logo depois. O empate persistiu no placar, até que Christian roubou a bola no meio-campo aos 47 minutos do segundo tempo e acertou um chutaço para virar o placar e fazer uma comemoração lendária. No jogo de volta no Morumbi, o Corinthians foi melhor. Douglas abriu o placar e Ronaldo fechou a conta com um belo gol, vencendo o zagueiro e o goleiro na corrida para marcar. O Corinthians voltava à final do Campeonato Paulista pela primeira vez desde 2003, quando foi campeão em cima do São Paulo. O adversário foi o Santos, que contava com um jovem Neymar. Mas logo no primeiro jogo, o Timão mostrou que não estava para brincadeira. Na Vila Belmiro, Chicão abriu o placar-gol, um gol de falta, e Ronaldo ampliou ainda no primeiro tempo. O Santos esboçou uma reação com gol de Triguinho no segundo tempo, em uma falha de Felipe. Mas logo em seguida, a genialidade de Ronaldo apareceu. Ele recebeu de Elias, limpou o Triguinho e fez um golaço e colocou uma mão na taça para o Timão. Bom lance, Elias, para Ronaldo, tem condição legal, pintou primeiro, por cobertura demais, demais, golaço, golaço, golaço! No jogo de volta, no Pacaembu, o Santos até tentou e abriu o placar com Kleber Pereira, mas o Corinthians empatou com André Santos. O jogo acabou assim, e o Corinthians se sagrou campeão paulista de 2009. O ano começou com tudo para o Timão, mas a Copa do Brasil ainda reservava muitas emoções e alegrias para o torcedor corintiano. O Alvinegro eliminou o Itumbiara na primeira fase, o Misto na segunda e o Atlético Paranaense de virada, nas oitavas de final. Eliminou o Fluminense nas quartas e o Vasco na semi, pelo critério de gols fora de casa, se classificando para a final contra o Internacional. O primeiro jogo foi no Pacaembu lotado. Empurrado pela torcida, o Corinthians abriu o placar com Jorge Henrique. E no segundo tempo, ele, Ronaldo, driblou o zagueiro e bateu de perna esquerda para fechar o placar. No jogo de volta, no Beira-Rio, Jorge Henrique novamente abriu o placar e praticamente garantiu o título para o Timão. No começo do primeiro tempo, o Inter teria que marcar 4 gols para virar o confronto. A situação ficou ainda pior para os colorados, quando André Santos marcou o segundo aos 27 do primeiro tempo. Na segunda etapa, Alec Gol ainda marcou 2 vezes e empatou o jogo, mas a reação parou por aí. O Corinthians era campeão da Copa do Brasil menos de 2 anos após o rebaixamento e estava classificado para a Libertadores do ano seguinte. Fora dos campos, o Corinthians também continuava sua retomada. Com o início das obras do novo CT do time, uma das promessas de campanha do presidente André Sanches, que queria tirar a sede do time do ultrapassado Parque São Jorge. No Brasileirão daquele ano, o Corinthians apenas cumpriu tabela, o que era feito pela maioria dos times que venciam ou a Copa do Brasil ou a Libertadores na época, já que essas competições acabavam no primeiro semestre. O Timão terminou em 10º, sem riscos de queda. O time então começava sua preparação para a temporada seguinte, com o retorno à Libertadores da América. Em 2010, a torcida corintiana só pensava em uma coisa: a Taça Libertadores da América. Ainda mais porque esse foi o ano do centenário do clube,
Então as expectativas estavam altas. O Timão foi atrás de reforços e contou com as chegadas de Danilo, dos zagueiros Paulo André e Leandro Castan, dos volantes Paulinho e Ralf e de Bruno César, que foi um dos destaques do Campeonato Paulista daquele ano, sendo vice-campeão com o Santo André. Mesmo com os reforços, a campanha no Campeonato Paulista foi irregular, e o Timão acabou eliminado ainda na primeira fase, ficando em 5º colocado. Mas na Libertadores, a campanha na primeira fase foi quase perfeita. O Corinthians venceu 5 dos 6 jogos e empatou outro, terminando invicto e com a melhor campanha geral. Naquela época, o time de melhor campanha pegava o time com a pior campanha, mas o Timão não contava que o adversário nas oitavas de final seria o atual campeão brasileiro, o Flamengo, que teve uma campanha irregular na fase de grupos e quase foi eliminado. No primeiro jogo, no Maracanã, uma chuva muito forte prejudicou o jogo, deixando o gramado alagado. O Flamengo tinha um bom time, base que foi campeão do Brasileirão no ano anterior, e contava com uma dupla de ataque com Adriano e Wagner Love. O único gol da partida foi marcado por Adriano, de pênalti aos 20 minutos do segundo tempo. O Imperador ainda teve a chance de marcar o segundo, mas foi parado pelo goleiro Júlio César. Depois disso, nenhum dos times quis se arriscar muito e a decisão foi para o Pacaembu. No segundo jogo, a fiel torcida compareceu em peso no Pacaembu e o Corinthians foi para cima. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Danilo cruzou na área e David Braz desviou errado. A bola enganou o goleiro do Flamengo e morreu no fundo da rede. 1-0. O primeiro gol deu ânimo para o Timão, que aumentou a pressão. E pouco antes dos 40 minutos do primeiro tempo, após uma ótima jogada de Dentinho, Ronaldo marcou de cabeça. 2-0. E o Corinthians estava passando naquele momento. O final do primeiro tempo foi a melhor coisa que aconteceu para o Flamengo, esfriando o jogo e diminuindo o prejuízo, porque logo na volta do intervalo, o Flamengo marcou com Wagner Love. O Corinthians voltava a precisar de mais um gol para se classificar, já que o gol fora ainda valia na Libertadores. Depois do gol, o Corinthians foi pro abafa, e o Flamengo apostava nos contra-ataques para tentar liquidar a fatura. Mas nenhum dos times conseguiu marcar. Nos acréscimos do segundo tempo, Chicão teve a chance batendo falta, mas o goleiro do Flamengo fez uma linda defesa, salvando o time. Quando o juiz apitou o final do jogo, o sonho da Libertadores estava novamente adiado para o torcedor corintiano. Nem mesmo a boa campanha na fase de grupos conseguiu ajudar o time, que acabou caindo logo de cara contra um rival brasileiro. Para o Corinthians, restava direcionar seus esforços para o Campeonato Brasileiro, já que naquela época, os times da Libertadores não jogavam a Copa do Brasil. Mas antes disso, o Corinthians passou por uma grande mudança naquele ano de 2010. Após a derrota na Copa da África do Sul, Dunga foi demitido da seleção, e o nome de Mano era um dos mais falados para assumir o cargo. A CBF priorizou Muricy Ramalho, que estava no Fluminense na época, mas ele recusou o pedido e então, no dia 24 de julho, Mano fez o seu último jogo como treinador do Corinthians, antes de ir para a seleção. O escolhido para o lugar dele foi Adilson Batista. Adilson herdou o timão de Mano na liderança do Campeonato Brasileiro. Conseguiu até manter o time na ponta por algumas rodadas, apresentando um futebol bastante ofensivo. Porém, depois disso, sofreu com seguidas lesões dos seus principais jogadores, com a resistência de outros deles, e também com a insatisfação de membros da diretoria. Depois de 6 jogos sem vencer, e uma derrota por 4-3 para o Atlético Goianiense, em casa, Adilson Batista não resistiu, foi demitido e viu de fora a torcida pressionar, e muito, os jogadores. Teve invasão de CT, faixas de protesto e pedido de demissão de alguns jogadores. Antes de ir em busca de um novo nome, o auxiliar Fábio Carilli, ele mesmo, assumiu como interino por 2 jogos, sendo uma derrota e um empate. O presidente Andrés Sanches foi então atrás do técnico Tite, que tinha chegado há pouquíssimo tempo no seu novo time, o Al-Wahda, dos Emirados Árabes. Mas Tite conseguiu convencer o sheik dono do time a liberá-lo, e ele então fechou com o Corinthians no dia 15 de outubro de 2010. Tite tinha 8 jogos para tentar vencer o campeonato daquele ano. O timão disputava ponto a ponto a liderança com Fluminense e Cruzeiro. Com Tite, o Corinthians embalou e chegou a retomar a liderança do campeonato, faltando apenas 3 jogos para o fim, após uma vitória no confronto direto contra o Cruzeiro. Porém, nas últimas 3 rodadas, o timão tropeçou 2 vezes, uma na 36ª, empatando com o Vitória no Barradão, e a segunda na última rodada, um empate contra o Goiás, no Serra Dourada. O Fluminense venceu todos os seus 3 jogos que faltavam e acabou ficando com o título. O tricolor teve a ajuda dos rivais do Corinthians, já que São Paulo e Palmeiras jogaram contra o Fluminense nesses 3 jogos e perderam. O vice-campeonato era frustrante, visto a boa campanha com Tite, 5 vitórias e 3 empates, mas o pior ainda estava por vir. O Cruzeiro, que jogava a última rodada contra o Palmeiras, fez um gol no final,
e venceu o seu jogo, deixando o Corinthians em terceiro, o que naquela época significava jogar a pré-Libertadores. Na saída do campo, os repórteres informaram a Ronaldo que o Corinthians ia ter que jogar a pré-Libertadores, e o fenômeno deu uma declaração que voltaria para assombrá-lo meses depois. Isso não será um problema para a gente, e Roberto Carlos ainda completou: não tenha dúvida de que o Corinthians passará para a fase de grupos da Libertadores. É claro que até aquele momento, a pré-Libertadores nunca havia sido um problema para os times brasileiros, que sempre eliminavam rivais muito menos qualificados nessa fase. Mas, como todo corintiano fanático sabe, as coisas sempre são mais difíceis quando se trata do Corinthians. O Corinthians não teve muito tempo para se lamentar. Logo em janeiro já começou o Campeonato Paulista, e no dia 26 desse mesmo mês aconteceu o primeiro jogo pela pré-Libertadores. O adversário foi o Tolima, da Colômbia. Na véspera do jogo de ida no Pacaembu, Ronaldo participou de uma live e tirou o sarro do rival. Tolima, é isso? Tolima é o nome do time? No primeiro duelo, o Corinthians não conseguiu levar tanto perigo ao gol dos colombianos. O time parecia desentrosado e sem ritmo de jogo. Nem as mudanças do técnico Tite surtiram efeito, e a melhor chance de gol do jogo foi do Tolima. O jogo acabou 0-0, e o Timão teria que decidir fora de casa o seu destino. No jogo de volta, na semana seguinte, o Tolima foi com tudo pra cima logo no começo do jogo, empurrado pela sua torcida, que lotou o estádio. Com 3 minutos de jogo, os colombianos tinham chegado 2 vezes com perigo. Esse roteiro se seguiu durante todo o jogo. O Corinthians não conseguia levar perigo, enquanto o Tolima entrava com facilidade na defesa, mas pecava na finalização. No segundo tempo, vieram as melhores chances corintianas, com Paulinho, Ronaldo e Chicão. No melhor momento do Corinthians no jogo, quando o time começava a ameaçar o gol colombiano, o Tolima abriu o placar em uma jogada muito bem trabalhada. A linha de impedimento corintiana definitivamente não funcionou no jogo e deixava o goleiro Júlio César cara a cara com os adversários. Aos 32 minutos, Murilo, melhor jogador do Tolima nas 2 partidas, recebeu livre na lateral e cruzou. Medina cabeceou livre na pequena área e aumentou o placar. Depois do segundo gol, o Corinthians não teve poder de reação e acabou eliminado na pré-Libertadores. Um vexame que irritou muito a torcida, alegrou os rivais e fez o técnico Tite balançar no cargo. Andrei Sanches não cedeu à pressão da torcida e manteve o técnico, decisão que se mostrou acertada no futuro. 12 dias depois da derrota para o Tolima, mais uma baixa. Ronaldo convocou uma coletiva e anunciou que estava se aposentando. Não aguentava mais lidar com as lesões e as dores. O craque pediu desculpas à fiel torcida por não ter conseguido conquistar a Libertadores. Pedi desculpas publicamente por ter fracassado no projeto Libertadores. Dizer que a história aqui foi linda, foi maravilhosa. Que continuarei ligado e vinculado ao clube da maneira que você quiser, presidente. Tite entendeu que precisava de mudança e também mexeu no time, tornando alguns jogadores titulares absolutos, como os volantes Ralf e Paulinho e o meio-campo Danilo, que costumava vir do banco e entrar nos jogos. Alguns outros reforços chegaram ao longo do ano e a base do time titular foi solidificada com Júlio César no gol, Leandro Castan e Chicão na zaga, Fábio Santos e Alessandro nas laterais, Paulinho e Ralf como volantes e Danilo mais à frente. No ataque, William, Bigode, Emerson Sheik e Liedson completavam o time. 2 outros jogadores também eram considerados titulares, Alex e Jorge Henrique, que entraram com frequência. No Campeonato Paulista, os comandados de Tite foram vice-campeões, derrotando o rival Palmeiras na semi e perdendo para o Santos de Neymar na final. No Brasileiro, o Corinthians brigou lá em cima durante todo o campeonato e teve momentos épicos, como a goleada por 5-0 no São Paulo, tirando a invencibilidade do rival na 6ª rodada. No jogo seguinte, após uma vitória contra o Bahia e uma derrota do São Paulo, o Corinthians assumiu a liderança do campeonato. A equipe permaneceu na liderança até a 24ª rodada, quando perdeu para o Santos em casa e caiu para 3º colocado, sendo ultrapassado pelo São Paulo e pelo Vasco. Após um empate com o São Paulo na rodada seguinte, o Corinthians caiu para 4º colocado. Na rodada 28, após tropeço dos rivais, o Timão reassumiu a liderança. A briga na parte de cima da tabela era grande, e nenhum time conseguia engatar uma boa sequência de vitórias para abrir vantagem. Na rodada 31, após um tropeço do Corinthians,
o Vasco reassumiu a ponta, mas foi justamente a partir daí que o alvinegro mostrou força. O Corinthians venceu 5 dos 6 jogos seguintes e quase foi campeão na penúltima rodada. O Corinthians fez sua parte vencendo o Figueirense, mas o Vasco estava vencendo o Fluminense até os 38 minutos do segundo tempo, quando Fred empatou o placar. Esse resultado dava o título para o Corinthians de forma antecipada, mas aos 45 minutos, Bernardo recebeu de Alexandro e fez o gol da vitória para o Cruz Maltino. A torcida vascaína explodiu e a corintiana teve que esperar mais uma semana para a rodada decisiva. O adversário foi o Palmeiras, já que naquela época, para tentar impedir os rivais de se prejudicarem, a CBF colocou clássicos na rodada decisiva. O Corinthians dependia só de si para ser campeão. Um empate bastava. No dia do jogo decisivo, a fiel torcida recebeu uma triste notícia. O craque e ídolo máximo da torcida, o jogador Sócrates, morreu na madrugada daquele domingo. Em 1983, quando jogava pelo Timão, Sócrates disse uma frase que ficou no imaginário corintiano naquele domingo: "Quero morrer em um domingo e com o Corinthians campeão." Antes do jogo, homenagens foram feitas para ele. E em campo, o que vimos foi um jogo pegado, muito tenso. O Palmeiras tentava atrapalhar a vida do rival e pro Corinthians. Bastava que nada acontecesse para ficar com o título. Valdívia foi expulso após uma entrada forte em Jorge Henrique. O mesmo Jorge Henrique causou uma confusão no finalzinho do jogo, após imitar o chute no vácuo do jogador palmeirense e irritar os rivais. No outro jogo decisivo, o Vasco não conseguiu sair do empate com o Flamengo. E quando o juiz apitou no Pacaembu, a torcida já gritava: "É campeão", há algum tempo. O Corinthians conquistou naquele momento o pentacampeonato brasileiro, com um trabalho com a cara do técnico Tite, um time com uma defesa muito sólida, a melhor daquele campeonato, um time muito duro de ser batido. A torcida comemorou muito. Apenas 3 anos após conquistar a Série B, o Corinthians estava de volta ao topo do futebol brasileiro, mas a mente do torcedor corintiano já imaginava sonhos mais altos no ano seguinte. Para a temporada 2012, o Corinthians fez contratações pontuais. Trouxe de volta o meio-campista Douglas, que estava no Grêmio, e um goleiro para ser reserva de Júlio César, um tal de Cássio, que estava encostado no PSV da Holanda. Ao longo do ano, adicionou alguns jogadores que seriam muito importantes para aquele ano mágico, como os atacantes Romarinho, que veio do Bragantino após o Campeonato Paulista, e Paolo Guerreiro, vindo do Hamburgo. A Libertadores começou em fevereiro, e o Corinthians caiu num grupo que era acessível, com Cruz Azul, Nacional do Paraguai e Deportivo Táchira da Venezuela. Mas, com o fantasma do ano anterior, o Timão enfrentou a fase de grupos com muita seriedade, buscando um empate heróico no último lance do jogo contra o Táchira na primeira rodada, e vencendo 4 dos 6 jogos, empatando os outros 2 e terminando a fase de grupos invicto, com 14 pontos. Antes do mata-mata, o Corinthians passou por um momento de instabilidade, mas que também foi fundamental para os meses seguintes. No Campeonato Paulista, após terminar em primeiro na primeira fase, o Corinthians jogou as quartas de final contra a Ponte Preta em casa. Nesse jogo, no dia 22 de abril de 2012, o goleiro Júlio César falhou feio em um dos gols da Ponte e chegou atrasado em outro. A Ponte venceu e eliminou o Corinthians. Após as falhas, o técnico Tite tomou uma decisão e barrou o goleiro campeão no ano anterior. Após a eliminação no Paulista, o Corinthians teve 10 dias para se preparar para enfrentar o Emelec nas oitavas de final. No dia 2 de maio, em Guayaquil, no Equador, Cássio fez o seu primeiro jogo como titular pelo Corinthians. E não tinha como a estreia ser melhor. Cássio foi fundamental para segurar o 0-0 no Equador e levar a decisão para o Pacaembu. No segundo jogo, com o Pacaembu lotado, o Corinthians se impôs desde o início. Fábio Santos abriu o placar com apenas 7 minutos de jogo. No começo do segundo tempo, Cássio parou novamente o Emelec, logo aos 2 minutos. Após várias chances perdidas, o Corinthians conseguiu aumentar o marcador com Paulinho de cabeça aos 20 do segundo tempo. Cássio continuou fechando o gol. E aos 40 minutos, Alex fechou a conta. 3-0 e classificação para as quartas de final. Na fase seguinte, o adversário foi o Vasco, que disputou o título brasileiro do ano anterior com o Timão até a última rodada. O Cruz Maltino tinha um bom time e foi um adversário complicado no caminho corintiano.
No primeiro jogo, em São Januário, mesmo com muita chuva, os dois times fizeram um bom jogo, pegado, com chances para os dois lados. O Vasco teve um gol impedido anulado pela arbitragem, mas ninguém conseguiu abrir o marcador e o jogo acabou 0-0. A decisão novamente foi para o Pacaembu. O roteiro do jogo de volta foi parecido com a ida. Os dois times tendo boas chances, mas com o marcador persistindo no empate em 0-0. O primeiro tempo acabou sem gols, deixando apenas mais 45 minutos para decidir o destino dos dois times. Na segunda etapa, o jogo começou nervoso, e Tite foi expulso por reclamação, tendo que assistir o restante do jogo na arquibancada, junto da torcida. Então, aos 17 minutos da segunda etapa, aconteceu o lance mais importante da partida até ali. O Corinthians estava no ataque, mas Alessandro chutou o rebote em cima de Diego Souza, que saiu livre, cara a cara com o goleiro Cássio. Um gol poderia deixar a vida do Corinthians muito difícil, já que eles precisariam buscar 2 gols no restante do jogo. Então, o herói apareceu. Cássio tocou na bola com a ponta dos dedos e impediu o gol de Diego Souza, mantendo o Corinthians vivo no jogo. Jogou em cima do Diego, olha a chance do gol, é a chance mais clara, ficou na cara do Cássio, bateu, pra fora! A defesa inflamou a torcida e o Corinthians foi pra cima. Emerson colocou uma bola na trave, mas o marcador não saía do 0. Então, aos 42 minutos, o Corinthians teve um escanteio. Alex foi para a cobrança e colocou na área, onde estava Paulinho para cabecear e fazer o gol e abrir o placar para o Corinthians. O jogo não tinha acabado. O Vasco ainda precisava de um gol para se classificar, e os últimos minutos foram de aflição na arquibancada. Mas a defesa segurou o rojão e o Corinthians estava de volta à semifinal da Libertadores. Apenas a segunda vez na sua história. Mais um confronto duríssimo aguardava o alvinegro. Dessa vez, o Santos, atual campeão da Libertadores que contava com Neymar. O Corinthians, mais uma vez, tinha a vantagem de decidir em casa. O primeiro jogo foi na Vila Belmiro lotada, mas o Corinthians não se intimidou. Ainda no primeiro tempo, após uma ótima jogada de Paulinho, Emerson Sheik bateu bonito e abriu o placar para o Corinthians. Além de estar em vantagem no marcador, o Corinthians tinha marcado um gol na casa do adversário, que era maravilhoso naquela época. O Santos então teve que partir para cima em busca do resultado, e quem apareceu para brilhar foi novamente o goleiro Cássio, fazendo pelo menos 2 grandes defesas. O Santos não conseguiu marcar, e o Corinthians levou a vantagem para o Pacaembu novamente. No segundo jogo, a torcida lotou o estádio, empurrando o time em busca da sua primeira final da história da Libertadores. O Corinthians apostou na sua forte defesa e nas saídas no contra-ataque para esse jogo, uma tática muito usada pelo técnico Tite nessa fase da sua carreira. Mas aos 34 do primeiro tempo, o Santos conseguiu furar a defesa e Neymar apareceu sozinho para tocar para o gol aberto, abrindo o placar e igualando o confronto. Ainda no primeiro tempo, Jorge Henrique teve uma boa chance, mas o goleiro Rafael fez boa defesa. Os times foram para o vestiário com o duelo empatado. Tudo ficou para os 45 minutos finais. Cada time precisava de um gol para se classificar. Logo aos 2 minutos da segunda etapa, Alex bateu falta e a bola passou por todo mundo para cair no pé de Danilo, que ficou livre para bater na saída do goleiro e empatar o jogo. O Corinthians estava novamente na frente. O Santos precisava do gol, mas as melhores chances foram do Corinthians. A defesa corintiana conseguiu conter o melhor jogador santista naquele dia e segurou o resultado. Graças ao gol de Emerson no jogo de ida, o empate serviu para o Corinthians, que estava pela primeira vez na sua história na grande final. No dia seguinte, o Corinthians conheceu o seu adversário da final, o Boca Juniors, que ia em busca do seu 7º título da competição. Não existia adversário melhor para o Corinthians provar que merecia ser o campeão naquele ano. O Timão não teve tempo nem de comemorar a vaga na final, já que o primeiro jogo foi na semana seguinte, apenas 7 dias depois da classificação contra o Santos. O Corinthians jogou no estádio mais temido da América do Sul, lugar onde poucos brasileiros conseguiram sair com um bom resultado, a famosa Bombonera. No dia 27 de junho de 2012, o Corinthians entrou em campo com Cássio, Alessandro, Chicão, Leandro Castan e Fábio Santos na defesa. No meio, Ralf, Paulinho, Danilo e Alex. E no ataque, Jorge Henrique e Emerson Sheik. Mais uma vez, Tite armou um forte esquema defensivo, buscando sair no contra-ataque, que era a especialidade do time corintiano. O primeiro tempo acabou 0-0, sem grandes chances para nenhum dos lados. Já na segunda etapa, o Boca voltou com tudo e teve chances de abrir o placar logo no começo, mas somente aos 27 minutos saiu o gol. Após um bate e rebate na pequena área,
Roncalli abriu o marcador para o Boca. O 1-0 não era um resultado ruim para o Corinthians, mas aos 39 minutos ficou ainda melhor. Paulinho fez uma boa jogada na intermediária e passou para Emerson, que saiu do zagueiro e tocou para Romarinho, que tinha acabado de entrar. Ele saiu na cara do goleiro e tocou pro gol com uma frieza inacreditável. Empate corintiano em Buenos Aires. Nos acréscimos, o Boca ainda teve uma grande chance, mas a trave salvou o timão. O Corinthians levava um ótimo resultado para o Pacaembu para decidir em casa, em frente da sua torcida, com o estádio lotado. A fiel torcida estava a apenas 90 minutos de soltar um grito entalado por tantos e tantos anos. No jogo de volta, Tite repetiu a mesma escalação, mas desta vez, a postura do time foi muito diferente. O Corinthians, empurrado pela torcida, foi para cima, em busca do resultado. O Boca sequer ameaçava, e Emerson Sheik tocava o terror na defesa argentina. Mesmo com toda a pressão, o jogo foi empatado para o intervalo. Na volta dos vestiários, Emerson continuava sendo o melhor jogador em campo, e o Boca pouco levava perigo. Então, aos 7 minutos, mais uma daquelas faltas que o Corinthians gostava. Alex jogou na área. Jorge Henrique desviou para Danilo, que deu um lindo passe de calcanhar e deixou Emerson na cara do gol. Ele não desperdiçou. 1-0 Corinthians. Nas poucas chances dos argentinos, Cássio estava lá para salvar. E aos 26 minutos, após um erro de passe, Emerson cortou a linha da bola e disparou, vencendo o zagueiro na corrida e tocando na saída do goleiro para aumentar o placar. Um presente merecido para o melhor jogador em campo naquela noite. Ainda deu tempo de Emerson morder o dedo do zagueiro do Boca antes do jogo acabar. Sem nenhum poder de fogo naquele dia contra a forte defesa corintiana, o Boca sucumbiu. Quando o árbitro Wilmar Roldan pediu a bola, a explosão foi de alegria e de alívio. O Sport Clube Corinthians Paulista, com 102 anos de história e muitas glórias, conquistava o título que ainda faltava na sua galeria de troféus. A Taça Libertadores da América era do Timão. Mais do que isso, o Corinthians encerrava de uma vez por todas com as piadas dos rivais. Um título para lavar a alma, de forma invicta em cima do bicho-papão na Libertadores, o Boca Juniors. Acima de tudo, um título incontestável, daqueles que estarão marcados para sempre na memória de qualquer torcedor corintiano. O dia 4 de julho de 2012 nunca será esquecido, sendo um marco da grandeza do Corinthians e também um sinal de que a reconstrução do clube desde a queda para a Série B em 2007 estava finalmente concluída. O Corinthians, nesse dia, assumiu outro patamar no futebol brasileiro e aquele grupo de jogadores marcou seu nome na história do clube. O capitão Alessandro, que chegou para a disputa da Série B em 2008, levantou a taça para a festa de milhões de torcedores ao redor do Brasil. O ano de 2012 já seria inesquecível para a torcida se o mundo tivesse acabado no dia seguinte, mas o futuro ainda reservava grandes emoções para a fiel torcida. No Brasileiro daquele ano, o Corinthians cumpriu tabela. Quando venceu a Libertadores, apenas 6 rodadas haviam sido disputadas, e com a vaga garantida para a competição do ano seguinte, o Corinthians fez uma campanha tranquila, terminando em 6º colocado, podendo até poupar alguns de seus jogadores nas rodadas finais e se preparar para o que realmente importava naquele ano, o Mundial de Clubes. O Corinthians se despediu do Campeonato Brasileiro no dia 2 de dezembro de 2012 e teve apenas 10 dias para se preparar para a semifinal do Mundial de Clubes. No dia 3 de dezembro, o aeroporto de Guarulhos recebeu mais de 15 mil torcedores que foram acompanhar o embarque da delegação corintiana para o Japão. Esse foi o primeiro ato de uma movimentação muito maior. Mais de 30 mil corintianos de todas as partes do mundo invadiram o Japão com uma só missão: ser o 12º jogador do Corinthians e ajudar a conquistar o mundo. Para se ter uma ideia, o governo japonês emitiu mais de 10 mil vistos temporários somente para brasileiros irem para o Japão nos meses anteriores ao Mundial. Em comparação, no ano anterior, 2011, foram 16 mil vistos emitidos no total pelo governo japonês. As ruas do Japão foram tomadas no dia anterior ao primeiro jogo, contra o Al-Ahly. Mais de 20 mil corintianos conseguiram ingressos e lotaram o setor destinado a eles no Toyota Stadium, no Japão. No domingo, dia 16 de dezembro de 2012, o Brasil parou para assistir o jogo. Milhares de corintianos no Japão, além dos milhões que viram pela TV ou nos pontos de encontro da fiel torcida. O técnico Tite fez uma mudança no esquema tático, tirando o meia Douglas e colocando o atacante Jorge Henrique para ter mais apoio pelos lados. Fora isso, o time foi o mesmo da semifinal. A sensação para quem estava no estádio era de que o Corinthians estava jogando em casa. Tamanho era o barulho da torcida corintiana. A proposta do técnico Tite era muito clara:
se defender e investir nos contra-ataques para buscar o gol. A principal força desse time corintiano. Logo aos 9 minutos do primeiro tempo, o primeiro susto. Em um escanteio, a bola sobrou para o zagueiro Cahill na frente do gol. Ele chutou e Cássio fez a defesa. O primeiro grande lance daquela noite iluminada do goleiro alvinegro. O Corinthians tentou ameaçar no contra-ataque, mas sem conseguir levar muito perigo com Jorge Henrique e Paulinho. A chance mais clara da primeira etapa foi de Emerson, que contou com uma falha da zaga, mas não pegou bem na bola e mandou para fora. O tempo foi passando e a tensão aumentando. Guerreiro teve boa chance, mas chutou cruzado, e Emerson, sem ângulo, não conseguiu marcar. Ainda no primeiro tempo, o Chelsea teve duas boas chances. Uma com Torres, que chutou fraco, e uma com Moses, que bateu colocado e obrigou Cássio a fazer uma grande defesa. O primeiro tempo acabou 0-0. Até ali, o Corinthians fazia um bom jogo, dentro da sua proposta. Na segunda etapa, o Chelsea intensificou a pressão e Cássio voltou a aparecer para salvar o Corinthians. O Corinthians respondeu com Paulinho, que bateu para fora. Então, quando o jogo parecia se virar mais para o lado dos Blues, o zagueiro Chicão iniciou uma jogada na intermediária. Paulinho tabelou com Jorge Henrique, a bola escapou dele e sobrou para Danilo, que limpou e bateu travado na zaga. A bola subiu e se apresentou para Guerreiro tocar para o gol. Olha a chance, olha a chance, olha a chance agora. Danilo limpou, pé direito, bateu. O toque de cabeça, olha o gol, 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 gol! A torcida explodiu no estádio, extravasando a emoção que estava presa durante todo o jogo. Depois do gol, o Corinthians se enfiou ainda mais na defesa, e aos 40 minutos, Fernando Torres ficou livre cara a cara com Cássio, que operou mais um milagre. Já nos acréscimos, mais um susto. Oscar levantou a bola na área e Torres fez de cabeça, mas o impedimento já estava marcado, para alívio da torcida alvinegra. Juan Mata ainda teve uma última chance no último lance do jogo. A bola bateu na trave. Logo após o lance, o juiz apitou o fim do jogo. Corinthians bicampeão do mundo. Cássio foi eleito o melhor jogador da partida e também do Mundial de Clubes, sendo apenas o segundo goleiro a vencer o prêmio, junto com Rogério Ceni, em 2005. O capitão Alessandro recebeu a taça e mais uma vez a torcida explodiu. Os corintianos, que haviam passado por tantas dificuldades nos anos anteriores, desde a queda para a Série B, que viveram o fantasma de não conquistar a Libertadores e ser motivo de chacota para os rivais, naquele momento conquistavam o mundo pela segunda vez. Até hoje, o Corinthians é o último time não europeu a vencer o Mundial, o que só torna o feito ainda maior. Tanto os jogadores quanto o técnico Tite escreveram seu nome na história de um dos maiores clubes do Brasil. Tite deixou o Corinthians em 2013, mas voltou para se consagrar com o título brasileiro de 2015, antes de assumir a seleção. Vários dos jogadores daquele elenco ainda permaneceram no Corinthians por algum tempo, como é o caso de Emerson Sheik, Fábio Santos, Paolo Guerreiro, Alessandro, que se aposentou no ano seguinte, mas nenhum deles representou e representa até hoje o espírito de ser Corinthians como o herói daquele título mundial. O goleiro Cássio, de contratação praticamente ignorada no fim de 2011 para um dos maiores ídolos da história do clube, com quase 700 jogos com a camisa alvinegra. Se você é corintiano e gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assista também o vídeo onde contamos a história do título do Chelsea de 2012, que jogou contra esse Corinthians. Um abraço e até a próxima.